Em quais hipóteses um servidor público pode receber remuneração acima do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. A regra geral estabelecida pelo artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal é que o teto remuneratório geral da administração pública direta e indireta é o subsídio pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que existem os subtetos no âmbito do Estado para o Poder Executivo, o subteto a ser observado para os servidores estaduais do Poder Executivo é o subsídio do governador e no âmbito do município, o subteto a ser observado por todos os servidores locais, municipais, é o subsídio do prefeito. Ocorre que a jurisprudência brasileira, interpretando de modo integrado a Constituição Federal, identificou hipóteses em que esse teto remuneratório poderá sofrer algumas exceções. Em verdade, nós temos 3 situações bem definidas em que é possível que o servidor público receba além do teto remuneratório por razões diversas. A primeira delas diz respeito às verbas de natureza indenizatória. O que ficar configurado como verba indenizatória não é calculado no teto remuneratório. E a justificativa é muito simples. Basta lembrar que a remuneração não se confunde com a indenização. A remuneração é um ganho efetivo em razão de uma atividade prestada à administração pública, seja na condição de servidor público, seja na condição de empregado público. A indenização não. A indenização é um valor pago para que o servidor tenha um reparo de um prejuízo de diferentes ordens que porventura ele tenha sofrido, inclusive que ele seja restituído por valores que ele já tenha desembolsado sob diferentes títulos. Então não se inclui no teto remuneratório as verbas de natureza indenizatória. A segunda hipótese em que o teto remuneratório poderá ser ampliado, poderá ser objeto de um pagamento a maior do que estabelecido no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, é na hipótese de acumulação lícitas de cargos e empregos públicos remunerados. Quando o servidor público ou empregado público acumula de modo lícito funções, cargos ou empregos públicos remunerados, não se pode somar as 2 remunerações recebidas para a aferição do teto. Cada remuneração deverá ser observada em separado para verificar se houve ou não houve o alcance, ou seja, se houve ou não houve o atingimento desse teto remuneratório. Portanto, não se soma as 2 remunerações para depois verificar se o teto foi observado. Ao contrário, cada remuneração deverá ser considerada em separado para efeitos de corte e, eventualmente, se ultrapassar o teto remuneratório. E a terceira hipótese é uma hipótese bastante singular, prevista no artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal, que é empregado às empresas públicas e à sociedade de economia mistas que não recebem repasses da União, Estado, DF ou municípios para o custeio de suas despesas ou pagamento de servidores. É o exemplo dos bancos estatais, que não precisam de repasses de verbas públicas para a manutenção de suas atividades. Então, as empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que não recebam recursos, receitas públicas para o seu financiamento, para o seu custeio, para o pagamento da folha de pessoal, não precisam observar o teto remuneratório. É possível, portanto, que diretores, chefes dessas empresas públicas, sociedade de economia mista e empregados públicos em geral, que estão atuando nessas empresas públicas, sociedade de economia mista, que não recebem repasse dos entes federados, recebam acima do teto remuneratório. Gostou do podcast Grifão de hoje? Nós da Grifão agradecemos sempre a sua participação, o seu engajamento em nossas redes sociais. E eu lembro que o podcast Grifão está disponível em todas as plataformas digitais. É gratuito, o acesso é livre e basta você notificar o sininho que aparece aí na sua tela para receber de forma imediata e gratuita nossas atualizações. Elas são semanais e desse modo você vai ter acesso integral às principais notícias da administração pública brasileira no que diz respeito às novidades jurídicas, jurisprudenciais e inovações da gestão pública. Você acompanhou Podcast Grifão.